Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma livraria CPAD. Ali é onde você compra livros, revistas, bíblias, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD está na Rua João Tobias, 360, no Belenzinho, pertinho da estação do metrô, Belenzinho, e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belenzinho. Ali na CPAD você procura irmã Berenice, irmão Moisés, pastor Gerson e toda a sua equipe. Eles vão te atender com muito amor e carinho. Também no térreo da Assembleia de Deus do Novo Templo do Belenzinho, ali você tem a livraria da associação. Ali você procura o pastor Silas e o irmão Alex e toda a sua equipe. E ali também você encontra bíblias, revistas, livros, comentários bíblicos, todo o material para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando Andrade, nosso amigo, nosso irmão, que também você compra em casa e recebe no aconchego da sua casa. E quando você compra na Provix, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Lembrando que você deve deixar o seu gostei, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, deixar aqui embaixo o seu comentário, isso é muito importante. Quero já agradecer pastor Reginaldo Aparecida Amaral, tem sido um parceiro, um amigo, sua esposa Maria Francileide também. Eles têm nos cedido esse espaço aqui para fazermos um estúdio provisório para a gravação dessas videoaulas. Então, Deus abençoe. Irmão Reginaldo, irmão Francileide, também irmão Josué, marido da Marilena, da nossa congregação do BNH. Ele também tem nos ajudado aqui com a iluminação, com o estúdio, com o carpete. É um camarada abençoado por Deus. Deus abençoe esses irmãos. Deus abençoe também minha esposa Raquel pelo apoio, meus filhos Bianca e Gabriel, pelo nosso líder do setor 50, pastor Dorival Mendes, sua família, pastor Jefferson e sua família, todos os obreiros e irmãos que têm nos apoiado direto ou indiretamente, orando, incentivando. Deus abençoe e recompense a todos vocês, tá bom? Estamos na lição número 8, então, de adultos, do dia 23 de fevereiro de 2025. Jesus viveu a experiência humana. Lembrando que o comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. Ele é pastor líder da Assembleia de Deus em Jundiaí. Ele é presidente da editora Sociedade Bíblica no Brasil e ele é presidente da Comissão de Apologética da CGADB, homem que tem várias obras publicadas pela CPAD, é um homem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Estamos no primeiro trimestre de 2025, tratando sobre apologética, estudando sobre heresias, estudando sobre coisas falsas, modismos e aprendendo nessa lição sobre Jesus. Então, nessa lição 8, do dia 23 de fevereiro, Jesus viveu a experiência humana. O textual está em Mateus 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde foi criado. A leitura bíblica em classe está baseada em João, capítulo 1, do 43 ao 51, e Mateus 26, versículos 37, 38 e 42. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me.
E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Segundo objetivo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E terceiro objetivo, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Vejamos então, a palavra-chave é experiência. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. Então, a presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Esse é o objetivo aqui. Então, ele não viveu como monge nem como eremita solitariamente. Primeiro, a experiência humana no ministério de Jesus. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que nós temos. Primeiro, os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras. Então, os comentários, os escritos rabínicos, o que aqueles pais, os pais tradicionalmente escreveram, comentando, eles consideravam isso acima da Bíblia, acima da Torá. E a separação do Estado da religião. Eles defendiam que deveria haver essa separação entre o Estado e a religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus, tá? Por conta dessas distorções que eles faziam. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Então, dentro do judaísmo,
os fariseus eram radicais. E dentro do farisaísmo havia grupos ainda mais radicais, defendendo aí a Torá ou defendendo seus pontos de vista. Número 2, então esses eram os fariseus. E os saduceus, quem eram? O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Tá? 1 Reis 2,35. Essa família do sumo sacerdote, tá? Vinha dessa linhagem de Zadok, até pouco antes do surgimento desses grupos. Então, eles é que vinham exercendo o sumo sacerdócio. Eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, era um grupo ali separado dentro da religião judaica. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, tá? Com certa reserva, pois eles não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. Atos 23:8. E também rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Então, esse grupo aqui era o grupo dos saduceus. Os saduceus não criam em ressurreição, nem anjos, nem espírito, nada disso. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio, tá? Sem contar que eles eram financeiramente abastados. Eram inimigos mortais de Jesus, uniram-se aos fariseus, superando os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Então, eles se uniram a esse grupo dos fariseus com o objetivo de matar Jesus, porque Jesus estava prejudicando os negócios deles lá no templo. Os herodianos, um outro grupo, eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Então, os herodianos eram um grupo político que apoiava a família de Herodes. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Marcos 3,6. Eles estavam associados aos fariseus na questão do tributo, na questão da cobrança dos impostos. Então, veja que eram grupos aí dissidentes, eram grupos rivais dentro do judaísmo, mas que se uniram contra Jesus. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos, ambiente familiar. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como, por exemplo, Zacarias e Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Eles eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Então veja que era família e amigos e vizinhos. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Lucas 2, 40 e 52. Então veja que Jesus foi uma pessoa normal, tá? Teve um crescimento como qualquer outra criança da sua época. Ele interagia com as pessoas, independente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora e a mulher samaritana. Então veja que Jesus, ele viveu na sua época a sua vida social, interagindo com as pessoas de todas as classes e credos. Número 3, características próprias do ser humano.
Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Ele foi gerado no ventre de Maria, tá? Mas de maneira sobrenatural. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como o de qualquer outro bebê. Lucas 2, de 6 a 7. Então, nasceu como toda criança. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Hebreus 13, 12, Lucas 19, 41, né? Sentiu sono, sentiu fome, sede, cansaço, Mateus 8, 24, João 4, 6. Jesus morreu, como todo ser humano. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Então, Jesus, ele ressuscitou dos mortos, ele não ficou, a morte não pôde detê-lo no túmulo. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Jesus, ele orava e ele era direcionado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Então, Jesus, ele, no físico, ele sofreu também emocionalmente, sofreu fisicamente, tá? Como qualquer um de nós. Agora vamos às heresias que negam a humanidade de Jesus. A gente já falou isso um pouquinho na lição anterior. Se você perdeu, entra lá na playlist, assista a lição número 7, a lição número 6, né? As heresias que negam a humanidade de Jesus. Primeiro, apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu no ano 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, né, carne ou corpo, a psique, alma animal, a sede dos desejos, paixões e apetites, e pneuma, que é a alma racional. Em relação a Jesus, dizia ele que possuía um soma humano, carne ou corpo, e uma psique humana, mas não uma pneuma humana. Segundo Apolinário, o verbo, que era João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus tivesse espírito humano. Então, o apolinarismo negava que Jesus tivesse espírito humano, espírito próprio. Reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, Lucas 24, Hebreus 10 e 10, e também da alma e do espírito. Então, fala da tridimensionalidade de Jesus, corpo, alma e espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa, conforme Hebreus 2, 14 e 17. Jesus, ele foi um ser humano igual a qualquer outro ser humano. A diferença é a sua impecabilidade, ou seja, Jesus, ele não tinha pecado. Nós nascemos pecadores desde o ventre da nossa mãe. Jesus, ele nasceu desde o ventre da mãe, da Maria, sem pecado. Ele não teve o DNA de Adão, o primeiro homem, tá? De modo que ele é o verdadeiro homem, tá? 1 Timóteo 2 e 5. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451 depois de Cristo. Então, essa doutrina aqui, né, fez com que Apolinário fosse considerado um herege. Tá?
Número 3, monotelismo. O que é isso? É uma doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que significa uno, e telemã, vontade ou desejo. Era uma tentativa, segundo esse Sérgio de Constantinopla, conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. Então, esse Sérgio de Constantinopla, ele queria juntar o que foi decidido pelo credo com a teoria dele. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, depois de Cristo, considerou o monotelismo heresia, contrário à Bíblia. Reconhecemos as vontades de Cristo, Marcos 14, 36. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob ou debaixo da direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina, ele como Deus. Lucas 5:20. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633 d.C., refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à vontade divina. Então, a vontade de Jesus, na verdade, são duas. Ele tinha a vontade humana, que estava subordinada à vontade divina. Ele como Deus. Então, vimos aí as heresias que negam a humanidade de Jesus. Número 3. Como é que essas heresias se apresentam nos dias atuais? Hoje em dia, como é que é isso? Que países Jesus visitou quando estava entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, que é o atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento da nova era, que já está aí no mundo, mas vários grupos ocultistas, espíritas, por exemplo, costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Nem Paulo não chegou aos Estados Unidos, quanto mais Jesus, né? A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas, essas ideias criadas pela mente humana. Os evangelhos não mostram que um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Então Jesus, ele era conhecido, ele era popular, ele não era um estranho na sua comunidade, ele era convidado para casamento, ele era convidado a entrar nas casas, ele entrava nas casas, ele jantava com as pessoas. Então ele não era um forasteiro, tá? Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, Lucas 4, 22, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Jesus não era um estrangeiro em Israel. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu, com o hinduísmo, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? É os nomes dos irmãos, né? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia.
Então, Jesus ele era dali, ele era conhecido por todos. Tá? Conclusão. Aí ele coloca aqui no resumo: ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. Então, esvaziando, né, a experiência humana de Jesus. Conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Ele mandou que nós fizéssemos o que ele fez. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Jesus foi um ser humano igual a qualquer outro ser humano. Ele viveu as experiências humanas. É lógico que, como vindo da parte de Deus, sendo Deus, ele não iria agir como pecadores como nós. Não, ele foi totalmente puro e santo, sem pecado, mas um ser humano normal como todos nós. Então, assim, nós estudamos essa lição sobre a humanidade de Jesus, sobre a experiência humana de Jesus lá em Israel, lá no Egito, lá na Fenícia, onde ele circulou. Portanto, Jesus, ele é plenamente homem e plenamente Deus. Assim terminamos a lição 8, 23 de fevereiro de 2025, a lição de adultos da CPAD. Jesus viveu a experiência humana. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.